Para a reflexão da noite, teremos do Livro dos Espíritos, sempre, a referência para nós fazermos a nossa reflexão. Aqui é o livro 3º das Leis Morais, capítulo 2 da Lei de Adoração. Adoração externa ou exterior. Questão 653. Kardec então pergunta aos espíritos: precisa de manifestações exteriores à adoração? Você tem necessidade, quando queremos adorar, louvar ao Criador, ou as bênçãos recebidas em nossas vidas? E os Espíritos respondem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, aquela frase que nossa mãe, nosso pai ou nosso responsável falava quando a gente era criança: Deus está vendo. Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Se é necessário a adoração e como estamos praticando isso. Com sinceridade, com amor, ou uma manifestação de adoração para os outros verem. É interessante a observação dessa adoração exterior, que todos nós precisamos ter muito cuidado para não sermos pegos nas linhas da vaidade. O detentor da sabedoria divina sempre será Jesus. Nós tentamos compreender o Evangelho ante a nossa ignorância, a nossa inferioridade, e estamos todos trilhando, ou pelo menos procurando trilhar os mesmos caminhos para chegarmos aonde Deus quer que a gente esteja. Então, tomemos cuidado com a vaidade. Do livro Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito de Miramês, ele faz uma pequena reflexão a respeito disso, da adoração exterior. É a lição 41, que o título é exatamente esse. Ele nos diz: os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior. E ela serve para eles. Não devemos criticar os adoradores de Deus que se servem dos meios materiais para fazê-lo. Ele põe aqui povos primitivos, não numa maneira bruta de falar, mas assim, pela maneira das pessoas expressarem a adoração a Deus. Tanto mesmo que ele diz aqui, ela serve para eles. É o momento deles, é esse, a maneira que eles aprenderam de cultuar, de adorar a Deus. Então não cabe a quem não se utiliza dessas maneiras
criticar. Cada um tem o seu jeito. Nós, na grande maioria, somos espíritas, acreditamos na lei da reencarnação. Alguns religiosos não, mas não quer dizer que eles estão adorando da maneira incorreta, mas eles estão adorando da maneira que é para eles. Não existe maneira incorreta, existe sim, nós vamos falar mais para adiante, mas para a gente nunca criticar, porque é o momento daquela pessoa. Se ela não acredita em reencarnação, nós, espíritas, não adianta chegar e impor para a pessoa, não, existe sim. Não, vai gerar o que só? Controvérsia, não entendimento. Discussão, briga desnecessária. Por quê? Crítica. Então, se a pessoa está feliz na condição que ela está ali, no que ela está acreditando, no que ela está cultuando, fazendo ou adorando, cabe a nós respeitar. Não podemos exigir uma adoração em espírito e verdade de quem não pode dá-la. Se a pessoa não tem um entendimento de que a gente tem a possibilidade de adorar a Deus sem ter a necessidade de vir a uma casa, um prédio religioso, mas sim olhando para dentro de nós, dentro de nosso imo, nosso ego, nosso it, e tendo a verdade do Cristo em nossas mãos, se nós sabemos disso, ótimo. Mas nós não podemos querer fazer que as pessoas entendam isso, que aceitem isso, que tomem isso como uma verdade. Por quê? O estudo é diferenciado, é diferente, e a gente tem que respeitar. Então, não pode exigir, você tem que, adoração não é você gritar, né? Ir na casa, no prédio, na igreja, enfim, numa casa religiosa, ajoelhar, isso, aquilo. O que adianta a gente falar isso para as pessoas? Gera só controvérsia. O entendimento e o que ela estudou dentro da doutrina dela é aquilo. Cabe a nós respeitar. De uma maneira ou de outra, elas estão cultuando a Deus. É isso que é importante. Se já conheces o Pai e sente necessidade de adorá-lo, em espírito e verdade, faça-o pela gratidão, pela pureza do amor, mas faça-o. Não queira exigir das pessoas, a gente não pode exigir das pessoas que elas adorem da maneira que nós adoramos, da maneira que nós fazemos. Às vezes, dentro da própria casa religiosa, pessoas têm jeitos diferentes de cultuar, de adorar, de fazer prece. Então, a gratidão e pureza, façamos, se temos então entendimento, façamos. Não nos preocupemos de que maneira o nosso irmão do lado está fazendo. E aí ele diz aqui: quem mais aprendeu ou acha que aprendeu, porque o aprendizado é constante e é eterno, deve ter mais tolerância
para com os menos informados, se assim podemos dizer. Usemos então da indulgência. Se achamos que a determinada maneira que a pessoa está adorando não é correta, sejamos indulgentes. Porque o aprendizado é gradativo e todos nós percorremos o mesmo caminho, buscamos as mesmas coisas, porque Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, com a finalidade de nos tornarmos um dia um Cristo. Mas cada qual no seu tempo, cada qual com seu esforço, mas o respeito é necessário em todos os momentos. Então, indulgência. A doutrina espírita é a terceira revelação, pois assim nos ensina que devemos orar e ajudar aqueles que se encontram um pouco mais na retaguarda, um pouco menos de entendimento. Orar por eles, auxiliá-los da maneira melhor possível, não impingir nossa vontade, e sim auxiliá-los da maneira que eles têm a necessidade do entendimento, da verdade. Pois não existe doutrina melhor que a outra. Então nós não podemos falar, eu sou espírita, eu tenho entendimento. Não, não é assim. A religião não faz o homem. É o caráter que faz o homem. O que ele busca, o que ele aprende, o que ele bota em prática, o Cristo na vida dele. Isso sim que faz a pessoa, não a religião. Então oremos, ajudemos da melhor maneira possível, já que, como ele diz aqui, quem acha que aprendeu um pouco mais, auxilia, mas auxilia de uma maneira sutil, com amor, com pureza, com tolerância. Assim também acontece conosco, que temos aqueles irmãos, tanto encarnados como desencarnados, que sabem muito mais do que nós e estão em todos os momentos nos auxiliando. Embora muitas vezes nós não enxergamos aquele irmão encarnado do nosso lado. Às vezes profere uma palavra de consolação ou uma grande verdade que faz um grande sentido para nós, nos traz o entendimento da palavra do Cristo, e nós às vezes nem percebemos. Buscamos Jesus, os seres de esferas superiores, e esquecemos às vezes de escutar aquele irmão que está ao nosso lado, nos mostrando, nos falando as verdades. Então, da mesma maneira que se a gente se sente impulsionado ao auxílio daquele irmão menos informado que a gente, existem também irmãos muito mais informados que nós, que também se preocupam em nos auxiliar. Assim, a ideia é todos nós darmos as mãos, unirmos, feito um laço de amor, para caminhar junto, uns um pouco mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, mas caminhando. É isso que é importante, de mãos dadas,
Somos todos uma grande sociedade, a humanidade inteira. A adoração verdadeira nasce do coração. E esse envolve todos os nossos sentimentos. Todos, sem exceção. Não é o suor, não é a palavra, e sim tudo aquilo que passa pelo nosso íntimo. Isso é a adoração verdadeira. Então, quantos estamos nos sentindo, estamos cumprindo com a adoração verdadeira dentro de nossos corações para com Deus? Essa é uma boa questão a se pensar. Tudo nasce do coração. E o que vem de dentro do homem é que o faz a própria criatura. Gratidão a Deus todos os dias. Eis uma das maneiras verdadeiras de se adorar a Deus, mas uma gratidão de coração mesmo. Só assim a gente vai conseguir se aproximar mais do Criador, criando mais amor dentro de nós, agradecendo a tudo que acontece em nossas vidas, seja ela de bom ou não tão bons assim, os fatos que acontecem, mas agradecendo sempre pela oportunidade do aprendizado. O perigo da adoração exterior é atrair gente que somente pelos lábios mostra, por mera vaidade, que está adorando a Deus. Então, muito perigoso aquela pessoa que quer aparecer, que quer mostrar para o mundo que ele é o principal adorador do Criador, né? Toma muito cuidado, porque aí, como eu disse no início, entra a vaidade. Quer se sobressair dentre os demais. Eu sei mais que tudo, eu adoro mais do que tudo. A minha maneira de adorar é a correta. Quem me escutar, quem me seguir, quem fizer o que eu estou falando, vai conseguir o reino de Deus. Vaidade, ela bate a nossa porta toda hora. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quem já o fez? A adoração em espírito e em verdade, com a palavra do Cristo, e possuir oportunidade de esclarecer aos menos favorecidos da palavra, explicar um pequeno estudo daquele pouquinho que a gente aprendeu, aquele irmão que está buscando um pouco mais de conhecimento. E ele diz aqui, tudo bem, se você se sente preparado em fazer, tudo bem, mas deve fazê-lo sem afetação, né? Sem utilizar-se de exemplos, né? Diminuindo os outros para se exaltar, sem vaidade, sem orgulho e com muita humildade. Aí sim, podemos nos sentir inspirados a falar ou passar algo do Evangelho sobre o que é adorar, né? É uma forma de adoração.
Mas ele recomenda aqui, sem vaidade, sem orgulho e com toda a humildade possível. E sempre, sempre com as melhores intenções possíveis. A pureza em tudo que fazemos é luz em nossos caminhos, é paz nas nossas vidas, irradia amor em nossos corações. Pureza. Quantos de nós sentimos puros? Quantos de nós vimos essa luz surgindo, essa paz? Prestemos muita atenção em nossas vidas. Um dia estaremos irradiando, se Deus quiser, amor. Amor. A adoração sincera é divina. Ela deve se estender aos pensamentos, às palavras e às ações. Sempre utilizando da sinceridade. O verdadeiro adorador de Deus e do Cristo leva a vida dentro da pureza, no amor universal, sendo instrumento da gratidão com sinceridade. Nada da boca para fora, como diz no início. Deus está vendo. Deus sabe o que estamos sentindo aqui dentro. E Ele adverte-nos: aqueles que louvam o Senhor somente para mostrar seus gestos, estando longe, muito longe dos seus próprios sentimentos, desconhecem as consequências do que fazem. Na verdade, falta-lhes muito maturidade espiritual. Então, existem consequências, sim. Não são só palavras jogadas ao vento, quando a pessoa não está tendo o sentimento verdadeiro do que ela realmente está falando. Vou fazer aqui rapidamente também o Evangelho, seguindo essa linha de pensamento, para falarmos da parábola do fariseu e do publicano. Anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos de 9 a 14. Para quem já conhece a história, ela é curtinha, vou ser breve. Diz assim: para alguns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros, disse ainda esta parábola, Jesus: 2 homens subiram ao templo para rezar, um fariseu e um publicano. O fariseu, de pé, assim rezavam no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano, apontando para o irmão que estava junto com ele na sala. Jejuo 2 vezes por semana, pago os dízimos de tudo que adquiro. E o publicano, ali, quietinho, mal conseguia erguer a face, bem longe, parado. Diz aqui: nem queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos que este voltou para casa justificado, ao contrário do outro. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Também se trata vaidade, né? Aos irmãos
conhecem das histórias do tempo, dos fariseus, os doutos da lei, que eram pessoas consideradas da alta casta, escolhidos, e eles eram bem diferentes na época, aos olhos de Deus. Os fariseus seguiam esse código de pureza, mas baseado sempre em ações exteriores, para as pessoas verem. Enquanto que quando Jesus chega, ele anuncia um código diferente, um código de compaixão, dizendo-nos sobre sentimentos interiores, ou ações íntimas, de forma íntima. Quando Jesus citou essa parábola, ela foi direcionada para aqueles que se justificavam diante de Deus, justificavam os seus erros, apenas por professarem determinado crença, determinado credo, ou por atenderem rituais e prescrições externas. Então eu faço isso, como manda a minha religião, e eu estou purificado. Aí saía da porta para fora, enquanto que Jesus sempre falava que nós tínhamos que ter a vigilância sempre, 24 horas por dia. E interna, não precisava sair gritando e falando para ninguém. Bastava-nos recolher no nosso íntimo, conversar com o Criador, entender, abrir o nosso coração. Devemos estar alertas contra o espírito farisaico, que seria a vaidade em nossas vidas. Vaidade. Eu entendi um pouquinho do Evangelho, aí eu já quero enfiar na cabeça de todo mundo o que é reencarnação, quem é o Cristo. Calma, tudo vem na sua hora, tudo tem o seu tempo. Puxa o freio, segura, porque senão torna vaidade. Quando a gente quer mostrar para os outros aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente faz de bem, de bom, vaidade. Tomemos muito cuidado com o espírito farisaico. Um fariseu mesmo orava de pé, sem temor, sem consciência pesada, e se sentia justificado e purificado por jejuar e pagar o dízimo. E todos nós sabemos que são ações que não nos garante pureza e elevação espiritual. São adorações externas. O código da pureza, dita por Jesus, o código da pureza dita pelos fariseus, que diferenciava as castas, as pessoas. Eu sou abençoado e você é um pagão, e assim por aí vai. Quando Cristo chegou com esse código de compaixão, dizendo que as portas estavam abertas para todos,
gerou o conflito. Mas era exatamente essa a ideia do Cristo, fazer que a gente entender que nós todos somos iguais, indiferente de onde nascemos, qual a nossa descendência, enfim. Não existia para Deus diferença alguma, como não existe até hoje. O mestre utilizou o proceder do fariseu, que se considerava ajustado à lei, que se considerava um homem justo, que ele, num extremo de vaidade, se comparava com um publicano, para ressaltar as virtudes e merecimentos dos favores solicitados. Então Jesus quis mostrar que não era você rebaixando alguém que você ia conseguir os seus méritos com Deus, ou atender às suas preces, suas rogativas. Não existe isso, mas na época era um costume. Ele se considerava justo, porque ele jejuava, pagava o dízimo, enfim. Então, Jesus, quando veio com esse código de compaixão, começou as mudanças fortes dentro da sociedade. Lembrando também aqui que existiram duas personalidades publicanas importantes no ministério de Jesus: Levi de Cafarnaum e Zaqueu de Jericó. Então, religião, rituais, regimentos não justificam erros. Não é assim que a pessoa vai conseguir se purificar. A preocupação com as manifestações exteriores pode levar à hipocrisia, como consequência, a criatura se achar superior aos que estão em erro. O espírito farisaico ainda permanece ativo nas escolas religiosas de todas as denominações. Todas as casas. No espiritismo também? Também. Espiritismo não é exclusivo não do entendimento. Também temos aquele irmão que sabe um pouquinho mais, que se acha também um pouquinho mais. Acontece, normal. É da natureza da pessoa. É da natureza nossa. É isso que Jesus que quer que a gente combata, a vaidade. O que leva seus seguidores ao esquecimento de que o Evangelho é um livro diferente, pois quanto mais estudamos, mais nos conscientizamos de que estamos reprovados e muito pouco sabemos a respeito do Evangelho. Sempre conversamos aqui, e a gente, inclusive, usa essa afirmativa. Anos, décadas de estudos do Evangelho para a gente achar que ainda está começando a entender o que Jesus queria falar para a gente, ensinar para a gente. Décadas. Tem aqui irmãos que há décadas estudam o Evangelho e que vieram de outras religiões e também estudavam, né, católico, evangélico, enfim. E o entendimento
é esse, meus irmãos. A gente reprova. E quanto mais a gente sabe, mais a gente quer aprender, e mais a gente entende que a gente nada sabe ainda. Estamos buscando, é isso que importa. Então lembremos sempre, não deixar a vaidade bater em nossa porta, através desses cultos exteriores. Façamos sim, de coração, de sinceridade, respeitemos daqueles que ainda se usam do material, né, da maneira material, falando assim, para adorar a Deus, e sigamos sempre em frente. Lembremos sempre que sempre podemos aprender mais. Sempre tem alguém que sabe menos que a gente, e sempre tem alguém que sabe muito mais do que a gente. Uns amparando aos outros, de mão dadas, é o que Deus nos quer de nós, a gente se ajudando e chegando ao nosso objetivo, que é a nossa elevação. Todos nós juntos. Que Jesus nos abençoe. Elevemos então novamente nossos pensamentos ao Mestre, agradecendo a Ele sempre a todos os acontecimentos em nossas vidas, que possamos sempre abrir nossos corações ao Teu Evangelho, vivenciando sempre que possível ao nosso nível de entendimento no nosso dia a dia, com muita sinceridade, muito amor e paciência. Muito obrigado, Senhor, por nos oportunizar sempre a possibilidade de melhoria. Sabemos da nossa parte, dos nossos deveres e das nossas tarefas a cumprir. Rogando sempre ao Senhor que nos impulsione, nos ampare e proteja, para que sigamos sempre a Tua luz em nossos caminhos. Prossegue conosco, Senhor. Abençoa nossos lares, nossas vidas, hoje e sempre. Que assim